genético, no sistema de saúde do Ceará. Aí, porque tinha lá um modelo que era de OS, Organizações Sociais, e tinha um modelo que era administração direta. E todo mundo tecia muitos elogios ao modelo de OS, Organizações Sociais. E aí o governador até me convidou para vir a Goiás, aqui na época era o governador Marconi Perillo, para conhecer o modelo deles, que era basicamente de OS, que funcionava muito bem, não sei o que e tal. E aí nós viemos, conversamos, conhecemos, visitamos vários hospitais e tal. E havia uma dúvida lá, qual é o melhor modelo? Então nós vamos fazer uma auditoria sobre isso. Gente, como não foi bem planejada, o Ricardo acho que acompanhou pela distância, não foi ele que conduziu, mas ele acompanhou a distância, como não foi bem planejado, os resultados foram muito pífios. Depois eu falei, gente, não era isso que a gente queria. Havia uma demanda, foi uma demanda até minha para o pessoal fazer essa auditoria, mas no final, como o planejamento não foi bom, o resultado foi muito pífio, porque a gente não sabia exatamente o escopo. O que a gente queria? Qual era a nossa pergunta? Era assim, olha, o sistema direto é melhor que o sistema por OS? Essa era a nossa questão. A pergunta que eu queria saber era essa. Qual que é o melhor sistema? A gente deve caminhar, abandonar a OS ou ao contrário, abandonar o sistema direto e tudo para a OS? Qual que é melhor? Vamos fazer uma auditoria para isso. Só que a gente, no meio do caminho, descobriu o seguinte, que o nosso conhecimento sobre aquilo, que é muito especializado, funcionamento de hospitais, custos hospitalares que são muito diversos, não é? Se você falar em alta complexidade, falar de média complexidade, porque um entra de um jeito, outro entra de outro, então você, mas isso aqui custa muito mais baixo, mas vai ver a quantidade que ele atende é muito maior, a forma de entrada. Então o nosso conhecimento era muito pequeno, gente. Então a gente viu isso, olha, como não foi, a gente não avaliou o risco do nosso desconhecimento sobre aquilo, sobre aquele setor. A gente não tinha especialista, nós não tínhamos especialista no tribunal e tentamos até, mas é interessante essa questão de especialista. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas isso é uma questão fundamental. Essa interação do tribunal com especialistas. Como é que a gente cria um mecanismo para a gente ter acesso aos especialistas que não seja simplesmente pro bono, Fábio? Porque a gente quer muito que o pessoal trabalhe de graça para a gente, né? O professor está cheio de trabalho lá, ele tem que dar as aulas dele, ele tem que fazer as pesquisas dele. Aí o tribunal chama, vem uma reunião aqui no tribunal. Porque a gente está fazendo essa auditoria, queria que vocês respondessem. Aí o cara vai uma vez, vai duas, gente, peraí, mas isso aqui é um trabalho extra para mim, não estou ganhando nada. Sabe, por isso que a gente tem que ter, como por exemplo tem um Tribunal de Contas da União Europeia, mecanismos sistematizados de contratar consultores. A gente não tem que ter, às vezes a gente até uma questão assim, corporativa, assim, não pode contratar, você tem que ser o auditor do controle externo. A gente não tem que ter preconceito. Eu sei que é controverso e não quero desagradar ninguém aqui. Mas o fato é que, se a gente entrar em autoria operacional, autoria de desempenho, de verdade, a gente tem que ter especialista. E é impossível, gente, o Tribunal de Contas ter especialista em todas as áreas. Então, qualquer um que visite o GAO, né, o General Accountability Office, ou mesmo no Reino Unido, ou na União Europeia que nós visitamos, enfim, qualquer um vai ver que tem uma interação muito forte com o mundo externo, mundo acadêmico, com profissionais, de forma remunerada. E aquilo não diminui os auditores, muito pelo contrário, eles aprendem muito, interagem, não é? Mas quando a gente tem aquela visão assim, isso aqui é exclusivo do auditor. Não pode, tal, não. O auditor só vem aqui só conversar e tal. Não, tem que ser remunerado, tem que ser um trabalho por tempo determinado, se for o caso, ou uma consultoria, porque se não for, isso não vai funcionar. A gente tem algumas experiências práticas, o resultado que eu estou dizendo, essa da saúde, foi isso, foi um bom aprendizado para a gente, como não fazer. Né? Então, essa avaliação criteriosa sobre a viabilidade da autoria que faltou para a gente. A gente achou que podia fazer, que ia dar certo, mas não é viável com os meios que nós tínhamos ali, naquele momento, aquela avaliação. No final, o resultado ficou muito, muito pífio no meu entendimento. Então, conhecer o estado da arte, o auditado é fundamental, quer dizer, tem que ter muita preparação para essa auditoria, tem que ler tudo que foi feito. Vamos fazer uma dissertação acadêmica, uma tese de doutorado, ou escrever um artigo. Antes de escrever o artigo, você tem que ler o que foi feito antes, né? Não foi eu que abri os olhos, comecei a escrever e estou inventando a roda, estou inventando as coisas. Não, atrás de mim tem todo um monte de coisa que foi feito, não é isso? Então, tem que examinar tudo que foi feito, toda a literatura é importantíssima. Então, quem vai fazer auditoria de desempenho, educação, na saúde que seja, veja tudo que foi feito sobre aquilo, que avaliações anteriores foram feitas, que os estudos anteriores foram feitos, que relatórios foram produzidos. Fundamental o planejamento. Vale para qualquer auditoria. Mas essa aqui é fundamental, porque senão a gente vai só ter frustração, como a gente teve lá no Ceará. Os resultados serão pífios, serão muito aquém do que a gente pensava.
Execução da auditoria. Segundo ponto, né? Passou do planejamento, começou a executar a auditoria. Então, essa busca de evidências relevantes, suficientes, confiáveis, de diversas fontes, né? A evidência gerada diretamente pelo auditor, que faz entrevista, ele entrevista o diretor, como nós fizemos lá, entrevista o diretor do hospital, entrevista os pacientes, a escola, entrevista da escola, entrevista dos alunos, os pais dos alunos. A evidência colhida por ele próprio é fundamental. Há também outros estudos que foram feitos, né? Bancos de dados fornecidos pelo próprio auditado. Então, a execução da auditoria, ela tem que ser feita nessa busca incessante, assim, uma busca muito forte de evidências. A gente tem que fugir da tentação de dar opiniões. Então, principalmente aqui, gente, isso é muito importante, porque aqui, como é muito aberto, a possibilidade é aberto isso, a gente começa a dar opinião. Porque eu acho isso, eu acho aquilo, sem evidência, evidências muito fracas, evidências muito frágeis, evidências que não são suficientes, evidências que não são confiáveis, não são relevantes. Então, aí a gente vai ver o relatório, é muita opinião e pouca evidência. Então, a evidência é fundamental na execução da atividade de auditoria. Quem for fazer auditoria de desempenho tem que ter isso como um elemento central. Tanto aquele que gera diretamente, quanto fornecido pelo auditado, fornecido por terceiro. Quanto mais evidência ele tiver, evidência relevante, suficiente, confiável, melhores, mais confiáveis serão os resultados. Controle de qualidade, também fundamental, né? Supervisão do trabalho tem que ser muito forte aqui, para evitar exatamente isso, que tenha opiniões, que as evidências não sejam fortes. Então, o controle de qualidade é muito importante nesse campo aqui. Senão, o objetivo é nobre, mas no fim do dia o resultado é pífio. A gente não consegue realmente impactar positivamente e melhorar a administração pública. Às vezes a gente fica falando só o óbvio, que todo mundo já sabia, não adianta também, né, Ricardo? Ter uma resposta, fazer uma auditoria de desempenho, aí sabe a conclusão que todo mundo já sabia. Não. O tribunal não é uma instituição inclusiva nesse sentido, né? Não contribuiu. Então, tem perguntas relevantes, tem que ser confiáveis, como disse, tem que ser com muita evidência. Então, o controle de qualidade da auditoria de desempenho é muito importante. E o relatório? Por fim, que vai sair, esse relatório, ele tem que ser essas características todas, gente. Objetivo, claro, completo, convincente, relevante, construtivo, conciso. Conciso é fundamental. O professor Hinaldo aqui me deu mais uma lição das muitas que ele sempre me dá. Daqui a pouco ele disse, olha, a frase do professor dele, eu já até citei aqui, ó. Escreva bem, mas escreva menos. Edivaldo Boaventura, por Hinaldo Paixão, não é nada paixão. Então, foi nesse instante, eu coloquei, tem que ser rápido, né? É isso aí. Então, o relatório vai comunicar com um público amplo. Não é? E outra coisa, vai tentar convencer. Se você não está sugerindo melhorias, gente, pode ser um documento burocrático, não. Você não está falando para os seus colegas, para os seus pares, não. Você está querendo convencer, inclusive o parlamento. Está querendo convencer os gestores, convencer os eleitores, olha, que pode melhorar aquilo, espaço para melhoria. Você está querendo convencer. Então, ele não é pode ser um documento, não é informal, não estou falando nisso. Mas estou dizendo que ele não pode ser burocrático. Ele tem que ter uma linguagem acessível, não é? Uma linguagem que se comunique com um público amplo. Você entra no Tribunal da União Europeia, como falei há pouco, então, vários relatórios de auditoria de desempenho, muito bons, qualquer um lê, qualquer um que é leigo no assunto, lê e forma uma opinião sobre aquilo. Não é? Então, é fundamental que ele seja um relatório conciso, que comunique bem, seja bem escrito. Então, para escrever bem, revise. Escrever bem é essencialmente revisar. Tem gente que acha que escrever bem é escrever muito. O sujeito se gaba, minha tese de dissertação de mestrado tem 500 páginas. Eu digo, então deve ser uma droga. Porque o cara não revisou, gente. Quem revisa vai cortar, revisar é cortar. Todo mundo que escreve bem não vai escrever demais, porque você vai tirando. A gente às vezes escreve e se apega àquilo, aí não quer cortar. Já escrevi, não vou perder isso aqui. Mas, na verdade, escrever bem é cortar. Revisar é cortar e deixar o que é essencial. A concisão é fundamental. Por isso, o professor Edivaldo Boaventura, que o doutor Hinaldo acabou de me apresentar, é uma frase muito boa: escreva bem, mas escreva menos. Né? Escreva só o que é relevante. E essa cultura do sumário executivo, fundamental também, porque nesse mundo de todo mundo muito ocupado, ninguém tem tempo para nada, tem o sumário executivo,
é muito importante. Um sumário que dê as principais ideias, que possa comunicar com o público mais amplo. Quem quiser detalhes, vai para os detalhes. Mas veja o sumário executivo, bem escrito, bem não superficial, profundo, mais conciso, bem escrito. Essa cultura de sumário executivo, eu acho que a gente tem que implementar. Na União Europeia, todos eles têm, enfim, essas instituições todas têm. Nos nossos, eu vejo que nem todo mundo adota essa ideia. Aqui, só um exemplo aqui, só para ilustrar que o TCE, que é o Tribunal de Contas da União Europeia, fez para a inovação das pequenas e médias empresas. Tem um fundo na União Europeia para a inovação, e eles foram ver o que eles olham lá. Esse é o relatório de conclusão deles, na parte final. Então, só para dar um exemplo para vocês, dotar de 3 mil milhões de euros para o período de 2014 a 2020, o instrumento a favor das pequenas e médias empresas para apoiar a inovação e tal. Ele diz qual é o objetivo dele, é bem claro. Aí ele diz, o tribunal avaliou se o instrumento a favor das pequenas e médias empresas permite obter os benefícios esperados, tendo constatado globalmente que eles prestam um apoio eficaz no desenvolvimento de seus projetos. Então, é bom o projeto, ele disse. Aí ele disse, olha, agora a operação, a comissão gere os instrumentos, está analisando o controle, o instrumento de forma competente. Aí é o ponto aqui, espaço para melhoria. A comissão, no entanto, o tribunal recomenda, olha o ponto, espaço para melhoria. O tribunal recomenda a melhoria da determinação dos beneficiários, do alcance geográfico e da seleção de projetos. Além disso, é possível fazer mais para atrair financiamento adicional, para levar os projetos de inovação ao mercado. Então, sugestões que o tribunal fez e faz várias recomendações. Isso, como eu estou dizendo a vocês, vários desses relatórios muito bem feitos. Eu tive a oportunidade de visitar lá o Tribunal de Contas da União Europeia, tem uma semana lá, e é muito bacana. Eles realmente é uma instituição que funciona muito bem, relatórios excelentes, e com equipes multidisciplinares, com intensa interação com a academia, estão sempre contratando consultores, sempre tem gente de fora lá, com um corpo técnico próprio muito forte também. Então, é só um exemplo de auditoria de desempenho aqui. E, para concluir, o ponto é que, como eu disse, é fácil falar e difícil fazer, porque na prática a gente está atolado de outras responsabilidades, desde cartorárias, como registro, até julgamento de contas, aquilo que eu comecei a falar no começo. Mas o que é que precisa fazer? Primeiro, é fundamental o filtro que eu falei antes, a política de autodefesa, de entrada, para a gente abrir espaço para fazer algo que gere mais valor agregado. E aí quando a gente vai ver na prática que ela exige um conhecimento muito mais especializado que o que está presente na maior parte dos tribunais de contas brasileiros. Então, treinar os auditores para essa tarefa, como fazer isso bem feito, né? Não adianta fazer isso mal feito também, que o resultado é pífio. É fundamental treinar em várias áreas e é importante estabelecer mecanismos para aprofundar as pontes dos tribunais de contas com outras instituições, instituição universitária, instituição de pesquisa, e no meio de relacionamentos sistemáticos e profissionais. Como eu disse, a cultura do pro bono é insuficiente, não funciona. Trabalhar de graça ninguém gosta. As pessoas vão lá uma vez, duas, depois começam a inventar desculpa e não vão mais. E é razoável que seja assim, né? A responsabilidade do cara é outra. Então tem que criar uma cultura de a gente avançar de fato nisso, de contratação de profissionais nas áreas que a gente não tem especialização, a gente não tem conhecimento. É isso aí, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês. O senhor vai abrir espaço para perguntas. Se alguém tiver perguntas, é só levantar a mão que a pessoa do cerimonial irá levar o microfone. Uma pergunta em relação à efetividade. Uma vez que o senhor falou que a auditoria, nós vamos fazer um levantamento das principais pendências, né, em determinada órgão, entidade. Eu queria saber como que o Tribunal de Contas, verificada a insuficiência
ciência, na educação, na saúde, como que ele vai coagir, qual que vai ser o meio de coerção? Porque muitas vezes o que a gente verifica? Faz uma auditoria, verifica uma irregularidade, aplica-se multa, paga-se, acaba. Mas não regulariza uma situação, não modifica, não tem um lado do gestor tentando melhorar, que é o resultado verificado na auditoria. Né? Então, eu queria saber qual vai ser o papel do tribunal para exigir essa resposta do gestor. Essa é uma questão extremamente relevante. E tem a ver até com a até cultura organizacional. Porque se a gente vai nesses tribunais, que na verdade são cortes de auditoria, não são nem tribunais, não é? O próprio Tribunal de Contas da União Europeia, apesar do nome, ele não é um tribunal, ele não julga contas, ele não impõe sanções. Como é que é a atuação dele? É muito mais o que se chama, que hoje está se falando muito no soft control. Não é o controle de multa, não é o controle nem de determinação. Nesse caso aqui, o tribunal apenas avalia e sugere melhorias, sem nenhum poder, ou pelo menos um poder muito pequeno, de coagir. Não vai multar ninguém. Como o Tribunal de Contas da União Europeia não multa ninguém, não tem nem poder para multar. Como o General Accountability Office nos Estados Unidos, não multa ninguém. Eles não têm nem poder para multar. Não é? O que é que eles fazem? Fazem auditorias e identificam série de problemas e sugerem alterações e mandam aquilo para quem tem poder para fazer isso, quer seja o gestor, não é? Quer seja o parlamento, mas para aí o trabalho deles. O nosso modelo, o modelo brasileiro, a gente foi um passo além, né? O tribunal além. Por isso que a gente tem tanta responsabilidade, aquela história que está discutindo antes. Nosso mandato é grande demais. A gente acha que isso é ótimo. Somos poderosos, temos muitas competências. Mas no fim do dia a gente não consegue atender tudo. A gente julga conta, faz tomada especial, registra atos, tem que fazer auditoria de desempenho. Por que o Tribunal de Contas da União Europeia faz isso tão bem? Porque eles só fazem isso. Por que o General Accountability Office faz tão bem? Ele só faz isso. Ele não tem que fazer tomada de conta especial, não tem que julgar a conta, ele não tem que registrar ato pessoal, não é? Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, nesse caso, não existe isso, não existe multa, não existe determinação. Aqui é isso, é o tribunal fazendo, é muito mais a sanção que, se houver, é uma sanção reputacional. O tribunal faz um relatório desse, manda para o gestor, divulga, não é? E todo mundo, depois o gestor vai se posicionar, olha, o senhor está sugerindo melhorias, mas eu não tenho meios para isso. Então, vocês estão sugerindo aqui sugerindo o impossível, não depende de mim isso, eu não tenho medo, não tenho orçamento. Pode ser o caso. Mas muitas vezes não. Realmente o tribunal identificou, né, um olhar de fora, que havia espaço para melhoria. Se eles não fizeram aquilo e nem justificaram, fica mal até para o gestor, do ponto de vista até reputacional. Por isso estou chamando que é o soft control. Porque é muito mais uma sanção reputacional. Não é? É um exercício do tribunal, por isso a gente diz, mas isso não tem efetividade, isso não é forte. Gente, se a gente olhar bem, talvez esses tribunais, não órgão de controle, assim, mais fortes do mundo sejam esses. Não são os tribunais que estão sancionando, que são os mais fortes. São esses tribunais que atuam muito bem nesse campo aqui, que são que têm mais prestígio. Porque eles não entram em choque com o mundo, que eu estava falando, olha, ninguém gosta de ser controlado. No fundo, não é nem que ser controlado, ninguém gosta de ser multado, né? Ninguém gosta de sanção. Então, se a gente vai muito por aqui, menos sanção e muito mais esse tipo de caminho aqui, de auditoria desse campo, certamente o número de contas irregulares, de multas aplicadas, de débitos será menor. Pode ser, eu digo, mas o fato é que, mas nem TAG nesse caso cabe. Nem TAG cabe, não é o caso, sabe? Porque não estou olhando aqui conformidade com a legislação. O TAG é muito mais isso, tem uma desconformidade com a lei, uma desconformidade com uma norma. Não é isso aqui. Aqui é o seguinte, você está operando de acordo com a lei, mas você poderia ter resultado muito melhor. Né? Olha, com esse mesmo dinheiro que você está gastando, esse mesmo custo, você poderia ter um resultado maior, educar mais alunos. Os alunos estão melhorando 10%, poderiam melhorar 15% a nota deles. Esse hospital está curando, a taxa de cura desse hospital 80%, poderia ser 85% com os mesmos recursos. É isso que se faz. Não é? Então não cabe nem TAG aqui. Né? Cabe recomendação. E a sanção do gestor é muito mais reputacional. Se ele teve a oportunidade, ele recebeu um documento, poderia implementar e não implementou. Mas eu acho que é por isso que tem que mudar um pouco a cultura mental, o mapa mental, para usar uma expressão que está sendo muito utilizada ultimamente, né? Para a gente ir por aqui. A nossa cultura é muito disso, de sanção, né? De responsabilização, de tribunal.
Aqui no tribunal é muito mais auditoria, muito mais soft control. Pois não. Bom dia, meu nome é Antônio Edson, sou do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, parabenizar pela palestra. Obrigado. Eu queria explorar um pouquinho duas situações que você colocou aí. Primeiro, em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falar ODS que é mais fácil. Trata-se de um tema que é, até esse momento, nacional, da União, né? E nós temos um marco temporal para isso, que é 2030, né? Talvez se... Aí a dúvida que eu tenho é a seguinte, que o senhor, peço até a opinião do senhor, nós estamos no marco zero da internalização das ODS, ou seja, os estados e municípios, e eu coloco os tribunais de contas estaduais e municípios, sua grande maioria, posso falar de propriedade pelo TCE do Rio de Janeiro, não tem ainda nenhum tipo, de 2020, não tem nenhum tipo de estratégia de ação para poder avaliar tudo isso que o senhor falou aí, problemas em relação à educação, saúde, saneamento, todos aqueles problemas, eles têm metas bem definidas lá na Agenda 2030 da ONU. Né? Então, os tribunais de contas ainda não tem nada. Saber qual é o suporte do IRB para isso, e até do próprio TCU. O TCU fez, até coordenou auditorias com tribunais de contas da América Latina, né? Mas uma auditoria só, né? Assim, de desempenho. Né? Em relação a tribunais de contas de estados e municípios, ainda estamos muito incipientes em 2030 logo ali. A segunda pergunta em relação a isso passa muito pelos instrumentos de planejamento, de longo prazo, de municípios e estados. Isso que eu falei é praticamente aramaico. Falar em planejamento de longo prazo em estados é um aramaico moderno. Em municípios, aramaico antigo, lá da época dos hebreus. Então, se existe algum tipo de ação do IRB, da Tricom, para que haja possibilidade dos tribunais de contas serem atores minimamente relevantes, ou em 2030, talvez tendo o Plano Nacional de Auditoria, que o senhor falará que foi mais um ponto em que o Brasil ficou nas últimas colocações do cumprimento da Agenda 2030. Esse é um ponto interessante. Na verdade, o que você está falando é mais um exemplo de área que o tribunal poderia atuar para fazer a avaliação do desempenho. Né? Como é que os órgãos que são responsáveis por cumprir essa agenda, eles estão implementando a agenda? Que ações estão sendo implementadas? O que está faltando? Que espaço de melhoria tem para fazer? Acho que é mais um exemplo disso. Você pode fazer, esse mesmo você deu, a gente pode usar para o Plano Nacional de Educação, não é? Pode usar para as políticas de saúde, para a universalização da saúde, em qualquer área. Para gerenciamento de resíduos sólidos, tem uma lei aí, os municípios, a maior parte não conseguem implementar. Por que os tribunais de contas não estão fazendo autoria de desempenho para isso também? Em qualquer área que a gente imaginar, no Brasil, tem espaço para atuar. Porque, como regra geral, os números mostram, a gente atua muito mal em quase tudo. Não é? Nessa área também. Quer dizer, o que é que o IRB pode fazer, o que os tribunais podem fazer? Essa é uma questão até de política de cada tribunal. Olha, a gente tem um monte de coisa para olhar. Né? Acabei de listar algumas. Um monte de coisa para olhar. Vou priorizar essa? É uma decisão política que a cada corte vai decidir. Porque os recursos são escassos e vai decidir se o IRB pode apoiar isso, a Tricom pode apoiar isso, pode incentivar, colocar que isso é relevante. Porque, às vezes, por outro, um assunto entra na agenda e outro não entra. Né? Porque, exatamente, acho que esse é um ponto. Lá no Ceará mesmo a gente fez várias ações nesse sentido. Criamos lá um selo, TCS era sustentável para aquelas instituições que estavam cumprindo a agenda das ODS. Enfim, vários mecanismos a gente fez. A gente também fez aquela história de liderança pelo exemplo. Acabamos lá, copo descartável no tribunal. Várias ações, né? Pequenas, médias e grandes. Nesse sentido. Colocar isso como dimensão, é verdade. Mas assim, uma urgência maior. Eu sei, mas o meu ponto é esse. É que esse é um problema entre muitos. É uma decisão política, o que é que eu vou atacar? Já que os recursos são escassos, eu não tenho força para isso, aqui no TCDF, a presidente mesmo disse, olha, não me convida mais para a IGM, não convida mais para nada extra, que eu não tenho mais capacidade. O plenário não está conseguindo julgar quase nada, poucos processos, porque não chega. Então, quer dizer, muita gente se aposentou. Então, esse é um tema, entre vários outros, né? Por isso que é uma decisão política. E é também importante a história até da avaliação de desempenho, auditoria de desempenho no próprio tribunal, para ver se ele está colocando os seus recursos nas coisas que dão mais impacto, né? Mais retorno social. Talvez essa seja uma delas que o tribunal poderia estar atacando muito mais e não estão. Mais alguém? Bom dia. Aqui. Pois não. Aonde? Opa, aqui, do outro lado.
Meu nome é Álvaro, sou do Tribunal de Contas de Rondônia, até cumprimentando o colega que acabou de falar do Rio de Janeiro, que a gente já fez alguns trabalhos juntos, e eu gostaria de até contribuir com o colega que fez a primeira pergunta, e também fazer um questionamento ao final. Nós temos uma experiência bem-sucedida de auditoria operacional lá no Estado de Rondônia em relação à arrecadação tributária do Estado, né? Nós startamos essa auditoria em 2016, fizemos alguns estudos de caso com a participação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que foi muito interessante, né? Nos instruíram algumas técnicas lá de auditoria de receita, e startamos esse procedimento e finalizou, então, com um documento onde se propunha recomendações, né, como toda auditoria operacional, auditoria de desempenho deve ser, e o gestor público, à época, fez um plano de ação. E nós estamos agora no terceiro ciclo de monitoramento desse plano de ação e sendo implementadas as medidas, né, como foram lá, à época, né, o que aconteceu com a arrecadação da Receita Estadual, principalmente com o viés do ICMS? Tem um aumento constante, né, de arrecadação, fruto das medidas que foram implementadas, como se iniciou um novo processo de contratação de novos servidores, troca de equipamentos da área de TI, né, recadastramento de contribuintes e tudo mais. E isso gerou vários efeitos. Talvez, aí vem a minha pergunta, será que um plano de ação que é produzido pelo próprio gestor da pasta, né, é uma coisa que tem a participação, tem a indução no tribunal, mas parte do gestor. Ele vai definir quais as frentes que ele vai atacar primeiro para tentar solucionar aqueles problemas identificados. E com sucessivos monitoramentos para ver se houve realmente o alcance, né, e a aderência daquele plano de ação, talvez seja uma resposta. E eu gostaria de saber do senhor se seria por aí o caminho, se essa ferramenta é mais adequada. Eu acho que sim, sem dúvida. Mas o ponto é, vocês vão sancionar se eles não cumprirem? A resposta, em regra geral, como autoria de desempenho, é não. Né? Monitorar, claro que é importante. Não é? Depois de fazer o relatório, monitorar como é que está aqui, como é que está o resultado, como é que o auditado está se comportando. Isso é uma coisa. E até divulgar isso, aquela história da sanção reputacional. Né? Na Europa está muito forte isso hoje, porque eles viram, por exemplo, que esse negócio, por exemplo, se vocês viram lá o Tratado de Maastricht, dizia o seguinte, olha, você pode ter dívida bruta no máximo 60% do PIB e déficit nominal 3% do PIB. A gente vê os países lá, Itália, mais de 100%, Portugal, Grécia, mesmo os países, mesmo a Alemanha teve déficits maiores que isso e tudo mais. E aí tinha sanções previstas no tratado, no acordo de estabilidade e crescimento. Na hora de aplicar a sanção, aí vem a política. Como é que você consegue aplicar a sanção para a Alemanha? Como é que você consegue aplicar para a França? Para a Grécia até aplica. Mas para a Alemanha e para a França é complicado. Então viram que as normas acabavam ficando desmoralizadas porque as sanções eram pesadas e você não conseguia na prática aplicar. E aí, olha, gente, por isso que o pessoal fala hoje em dia em segunda geração de regras fiscais. E aí se fala muito nisso, de sanções reputacionais. Assim como sanções também prêmios reputacionais. Então, esse é um bom ponto. Quer dizer, o tribunal reconhece que o gestor cumpriu o que foi acertado, né, o que foi o plano, divulga isso, às vezes até entrega um certificado lá no tribunal. No Ceará tivemos essa experiência. Os melhores saíram no IEGM, por exemplo, né, a gente entregou um certificado reconhecendo os primeiros colocados, né, não forma totalmente impessoal, porque os critérios são objetivos estabelecidos pelo IRB nacionalmente. Você pode fazer esse tipo de coisa. Mas o fato é que sanção, multar, naquela forma tradicional, tribunal que multa, que transforma em tomada de conta especial, que apura débito, que julga irregular, não é o caminho aqui. Desempenho é outra coisa. Né? É muito mais isso aí. Monitorar, acompanhar, dar os parabéns, divulgar, é isso aí. Mas parabéns pelo trabalho. A gente também fez um trabalho que o Ricardo até coordenou lá nessa área de fiscalização dos municípios, que teve uma repercussão muito boa no Estado e muitos impactos. Eu acho que esse é um campo e tanto. Parabéns. Alguém queria falar mais? Eu estou preocupado que o Hinaldo está aqui já ansioso para falar. Posso fazer uma última rapidinho? Pois não. Está na vez aqui. Eu sou Rafael, lá do Paraná. Já estou com medo aí dessa auditoria que está sendo anunciada. Se vier pelo Espírito Santo, então já temos que nos preparar. Professor, sobre o tema da avaliação de políticas públicas e as diferenças com a auditoria de desempenho, as semelhanças são muitas, né, como o senhor bem destacou, e é um assunto que vai vir com tudo aí com o advento da PEC 26 de 2017. E o IRB teve sensibilidade, parabéns, incluiu, já em julho vai ser discutido lá em Natal,
um tema muito importante. E eu queria que o senhor falasse sobre essa unidade de avaliação de políticas públicas que foi implementada lá no Ceará. O que obviamente, que ela vai avaliar, mas já algo sistematizado, como que ela pretende abordar isso, o que ela pretende alcançar e qual foi, vamos dizer, a discussão para se concluir que havia necessidade de separar e criar uma unidade à parte para tratar desse tema. Até o Ricardo, que é o responsável dele, está ali. O Ricardo é o responsável diretor lá. Basicamente, falando rapidamente qual foi a ideia, né? Eu estava na presidência quando a gente criou isso. O Tribunal de Contas fazia auditoria operacional, que é isso, avaliação de políticas, de forma não sistemática. Você não tinha um grupo específico. Você quer analisar a educação, a saúde, o que seja, segurança. E aí você juntava as pessoas, cada um saía do trabalho que estava fazendo, juntava aquele grupo, ficava reunido ali, parte do trabalho, parte do dia. Um dia ele estava instruindo contas normais, e à tarde ele estava lá fazendo uma avaliação de política. Então, a gente considerava aquilo muito precário. A gente precisava de um grupo mais especializado, que realmente tivesse fazendo aquilo de forma sistemática e fizesse só aquilo. Aquele fosse o trabalho deles. Então, eles tivessem rede de relacionamento com a universidade, rede de relacionamento com outros tribunais, com outras instituições. Né? E, para isso, eles precisavam estar trabalhando o tempo todo só com aquilo, não podiam estar fazendo outras atividades do dia a dia, do ramo do tribunal e tal. Então, foi para isso que foi criado. Mas lá a gente não teve ainda esse passo, que esse é o próximo passo, tem um treinamento disso. Como eu disse a você, na minha visão, é até um tanto quanto arbitrária essa diferenciação. Você lê o manual lá, está disponível, o manual do Tribunal de Contas da União Europeia, você lê, relê, não consegue entender exatamente qual é a diferença. Parece que quem faz auditoria operacional por instituição, auditoria de desempenho é o Tribunal de Contas da União Europeia. Quem faz avaliação de políticas é o Parlamento ou a Comissão. Não, tá bom, mas aí é porque quem está fazendo, mas o que está fazendo é a mesma coisa. Agora, a instituição que está fazendo é diferente, por isso você vai mudar o nome. Né? Porque o outro é mais, o escopo é mais delimitado da autoria de desempenho. Tem uma pergunta muito clara, o outro é mais abrangente. Mas a autoria de desempenho pode ser mais abrangente também. Claro que quanto mais você delimitar o escopo, mais chance de sucesso você vai ter. Se você tiver um escopo muito grande, o risco de você não conseguir ter sucesso é muito maior, né, gente? É claro, né? Então você tem que ter foco, tem que ter delimitação. Abrir demais é igual a dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Se sua pergunta for muito grande, eu quero descobrir a pólvora, você não termina nunca a sua tese, né? Porque você começa a mesma coisa. Então eu não vejo muita diferença. Mas objetivamente, o que a gente fez lá foi simplesmente criar um setor que faz autoria operacional no Tribunal de Contas. Não é? Que estuda isso, que é dedicado a isso, avaliar políticas públicas nesse sentido. Mas não tem essa diferença ainda não tem pelo menos, a gente não conseguiu identificar ainda, essa diferença clara entre o que é avaliação, para mim o que eles fazem lá é avaliação, e o que é auditoria. Mas não está, por exemplo, nas contas anuais, nada? Não, é um grupo específico, é uma gerência pontual, específica. Que daí... E aí eles fizeram várias coisas bacanas lá, na área educacional, fizeram na área de hospitais, como eu falei, não foram muito boas, mas fizeram. Enfim. Agora, receitas, renúncia de receita no Estado, né? Que é um tema extremamente delicado e complexo. Essa, por exemplo, é muito arriscada, né? Muito arriscada. Tem vários riscos aí dessa auditoria. Então tem que ter muito planejamento para não chegar no resultado totalmente insatisfatório. Pois é. Então, gente, eu agradeço a você. Eu acho que ele tinha falado antes, desculpa. É porque o Inel está ali ansiosíssimo, ele vai ficar meu inimigo já, viu? Mas, pois não, então. A senhora está com o microfone na mão, depois ele, rapidinho, pode ser bem rápido, por gentileza. Em relação, nós estamos, pelo menos a nossa equipe do Pará, ela está desde o início, desde o Promoex, desde quando nós fizemos o curso de formação, e nós, a duras penas, conseguimos, até isso, quando conheço o Ricardo, né, mas desde o curso de formação, mas eles faziam tudo junto, né? Faziam, no caso, conformidade e faziam operacional. Nós, desde quando voltamos do curso de formação, a gente conseguiu, de uma certa maneira, se impor e não fazer o trabalho. Tudo bem. Isso aí nós conseguimos de primeira, sempre colocando o foco de que não tinha condições de a gente fazer outro tipo de auditoria, mas não cresceu. Né? Algumas pessoas vieram para o grupo e saíam também exatamente dessas dificuldades, né? De que nós fomos sempre muito fiéis à metodologia de auditoria operacional. A gente tenta
a duras penas, segurar essa metodologia, não que a gente queira ficar com ela, né? Queremos sim pulverizar, mas o tribunal não dá condições. Então, a pergunta é a seguinte, é mais assim um pedido. Aqui está todo o colegiado do sistema Tribunal de Contas de controle. Então, o que a gente vê, quando você fala da decisão política, no que o IRB e outros organismos do sistema possa interferir nisso, no crescimento disso. É a decisão política? É. O MMD teve há pouco tempo avaliando e a auditoria operacional caiu, nós ficamos revoltados. Porque, no nosso critério, na nossa criticidade, a gente acha que faz. Mas onde o MMD bateu? Não cresceu. Nós não conseguimos. Eram 9 auditorias no ano, nunca. Nós somos 4. Não, eram 3 por ano, em 3 anos eram 9. Nós não conseguimos. Entendeu? A gente não consegue especialista. Então, no que o IRB, conduzindo toda essa questão dessa política, possa sensibilizar os tribunais. Nós temos no nosso colegiado, a única pessoa que conheceu de auditoria operacional se aposentou, que vislumbrou isso. Então, a gente tem até opiniões contrárias em relação à auditoria operacional quando vai para o plenário. Tá. Entendeu? Então, o que o IRB e todo o colegiado, no caso, do sistema, possa interferir nisso, porque senão a gente não consegue avançar no que tu disseste. Por exemplo, a questão da avaliação. Não, entendi. A questão de especialista. A gente bate. Nós tivemos uma auditoria com especialista. Entendeu? Excelente, eu já entendi o seu ponto, eu acho que é fundamental. Olha, gente, acho que são duas coisas. Primeiro, você falou, o que o IRB pode fazer? Várias coisas, entre elas esse fórum. Não é? O primeiro fórum do IRB de auditoria foi exatamente esse o tema. Então, já é uma sinalização para todo mundo, todos os tribunais foram convidados nesse sentido. Eu acho que esse é um ponto, o primeiro passo. Talvez não o suficiente para fazer outros. Mas segundo ponto, gente, eu fui presidente do tribunal 4 anos. E todo dia chega alguém com uma demanda. Então, eu digo para todo mundo isso, gente, olha, você precisa, qualquer setor do tribunal precisa se vender no sentido da palavra. Mostrar o seu trabalho. Gente, olha, o tesouro no fundo do mar não vale nada, então mostre que você é relevante. Por exemplo, o pessoal do Ricardo lá ficou com um prestígio enorme, porque nós ganhamos uma manchete, no principal jornal do Estado, uma manchete lá de uma auditoria que eles fizeram, lá de renúncia de receita. Então todo mundo olhou para eles, que trabalho bacana eles estão fazendo. E passaram a valorizar muito mais ainda. Então, quer dizer, você tem que gerar valor, gerar resultado, mostrar o seu resultado. Porque isso vale para qualquer lugar. O Tribunal de Contas vale também. Toda hora, eu estou dizendo a você, fiquei 4 anos como presidente, todo dia chega alguém, presidente precisa de mais gente, presidente precisa de mais gente. Todo mundo está dizendo isso o tempo todo, precisa de mais orçamento. Todo mundo diz isso, todo mundo quer mais gente. Desde a pessoal da aposentadoria, do registro, chama de cartório, ao pessoal da auditoria operacional, todo mundo quer mais gente. Então, para você ter mais recursos, você tem que mostrar o seu valor, que você gera valor. Gera valor para a instituição. Eu acho que a auditoria de desempenho é uma das que gera mais valor para a instituição. E com custo político baixo, porque a gente não está sancionando ninguém, não está multando ninguém. É nosso trabalho, a gente faz, é nosso dever, mas a gente sabe que isso gera custo, né? Faz parte do jogo. Essa não. Essa é só. Então você tem que vender isso bem, né? Mostrar que o seu trabalho é relevante, que essa auditoria é confiável, que ele gera valor. Eu acho que é basicamente isso. E aí você vai convencer as pessoas. Não tem jeito. O que o IRB pode contribuir é com um fórum como esse e outras ocasiões. Mas eu acho que não vejo outro caminho para qualquer instituição se viabilizar, inclusive o Tribunal de Contas, e qualquer setor dentro do Tribunal de Contas, que não seja mostrando o tempo inteiro, lutando por orçamento, dando recurso, mostrando seu valor, que gera valor, que agrega. Enfim, acho que é por aí. Desculpa, rapidinho, você quem ia falar? Saiu? Desistiu? Eu peço desculpa, depois a gente pode falar no corredor, se você quiser, tá bom? Porque o Hinaldo está aqui ansiosíssimo aqui para falar. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Passa aí, então, a palavra.